Olá, teremos hoje nossa segunda aula sobre o livro de Levítico. É maravilhoso que o livro mais legalista do Velho Testamento, pois trata o tempo todo do cumprimento da lei, possa nos ensinar tanto a respeito da obra da graça e nos apontar todo o tempo para Jesus. Nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre um tema muito importante do livro de Levítico, que são os sacrifícios. Isso está nos 7 primeiros capítulos do livro. O que eram, então, esses sacrifícios? Os sacrifícios nada mais eram do que ofertas destinadas a Deus. Eles podiam ser feitos por meio de animais que eram imolados, por meio de alimentos, bebidas ou mesmo incenso. Tinha o objetivo de adoração, de consagração, de ação de graças e, principalmente, de expiação de pecados. A Bíblia fala em diversos tipos de sacrifício. Os principais são os holocaustos, que eram sacrifícios de propiciação, ou seja, de justificação e de consagração, em que o animal, que devia ser macho e sem defeito, ele era completamente queimado naquele altar do holocausto que nós mostramos para vocês na aula passada. Um outro tipo de sacrifício eram as ofertas de cereal. Esses eram sacrifícios de comunhão e de ação de graças, e normalmente era feito com farinha e com azeite. Um terceiro tipo de sacrifício, que é relatado no livro de Levítico, eram as ofertas ou sacrifícios de comunhão. Também eram ofertas de ação de graça, mas era realizada por meio de um holocausto, por meio de um animal que era sacrificado e totalmente queimado ao Senhor. E o último tipo de sacrifício, aquele que vai nos remeter diretamente para o sacrifício de Jesus na cruz, era o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Isso você vai encontrar nos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Levítico. Era uma oferta, então, para a expiação de pecados. O sangue desse animal era derramado em substituição ao sangue do pecador. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o sangue de uma vítima inocente, o sangue de um animal inocente, e ele teria que ser um animal sem defeito, ele era derramado em substituição ao nosso próprio sangue, que como pecador, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, quem deveria estar sendo sacrificado, o sangue que deveria ser derramado, seria o nosso próprio sangue. Mas Deus, então, estabeleceu esse sistema de sacrifício para que um animal inocente ele fosse sacrificado e o sangue desse animal fosse derramado no lugar do nosso. Tal sacrifício, então, é substitutivo, estabelecido por Deus por meio da sua misericórdia. E ele prenuncia o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Um outro tema bastante importante no livro de Levítico eram as festas cerimoniais. Essas festas, eu não sei se a melhor tradução é festa, né? Porque festa dá um sentido de alegria, de celebração, mas mais do que isso, essas festas cerimoniais eram celebrações estabelecidas por Deus com o intuito de serem memoriais para o povo de Israel, a fim de que eles jamais se esquecessem
da obra que Deus havia realizado em favor desse povo. Algumas dessas festas duravam um único dia, outras tinham uma duração maior que podiam levar até 8 dias. Nesse período, o povo deveria se abster de qualquer tipo de trabalho, deveria se voltar totalmente para essa celebração e cumprir uma série de ritos e regras alimentares. As festas desse calendário hebraico, que está estabelecido no capítulo 23 do livro de Levítico, com as suas datas, ritos e significados, são as seguintes. Nós vamos começar pelo sábado. O sábado não era propriamente uma festa, mas ele está incluído como uma celebração dentro do capítulo 23 de Levítico. Então nós vamos iniciar falando sobre o sábado. O sábado, o 7º dia da semana, foi consagrado por Deus para o descanso, e todo homem nesse dia devia abster-se de qualquer tipo de trabalho. O sábado, assim como todas as outras festas, vão apontar para Jesus e para o Evangelho. O sábado tipifica, portanto, o descanso do crente na obra concluída por Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. A segunda festa que nós vamos falar é a festa da Páscoa. Nós já estudamos a respeito da festa da Páscoa, né, na aula sobre o livro de Êxodo. Essa festa era comemorada no 14º dia do mês de Abib. Abib era um mês do calendário hebraico, né, que mais ou menos seria os meses de março ou abril do nosso calendário. E essa festa celebrava a libertação dos hebreus do Egito. Como nós falamos bastante, né, na aula anterior, na aula sobre o livro de Êxodo, ela tipifica a crucificação de Cristo e nossa libertação do pecado e da morte. A terceira festa é a festa dos pães asmos. Essa festa ela se iniciava no dia seguinte à Páscoa, no dia 15 do mês de Abib, e durava 7 dias. Né? Ela era uma continuação da Páscoa, e ela celebrava aquele momento em que os hebreus tiveram que sair às pressas do Egito e tiveram que comer, por conta dessa pressa, o pão sem fermento, o pão que não houve tempo para que a massa fosse levedada. Essa festa tipifica a necessidade de uma vida pura. Nós sabemos que o fermento ele é um símbolo do pecado, e o pão sem fermento significa uma vida pura, sem pecado, livre do fermento da maldade e da malícia, como é dito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. A quarta festa é a festa das primícias. Ela ocorria um dia depois da festa dos pães asmos, no dia 16 de Abib. Vejam que essas 3 festas elas ocorriam simultaneamente. Tanto é assim que os judeus nos dias de hoje celebram como uma única festa. Eles chamam de Páscoa, mas a Bíblia ela separa, né, em 3 festas diferentes, com significados também diferentes. O que seria essa festa das primícias? Ela era o 2º dia da festa dos pães asmos, e nesse dia eram dedicadas ao Senhor
todas as primícias das colheitas realizadas pelos israelitas. Ela tipifica a ressurreição de Jesus, como as primícias da ressurreição dos crentes. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Veja que interessante, porque quando Jesus morreu, ele morreu no dia da Páscoa, numa sexta-feira, que era a Páscoa dos judeus. E o segundo dia depois da Páscoa, né, era o domingo, era o dia das primícias. E nesse dia Jesus ressuscitou e subiu ao céu como as primícias, né, como diz 1 Coríntios 15, 20, como a primícia dentre aqueles que dormiram. A quinta festa é a festa de Pentecostes, também conhecida como festa das semanas. Ela ocorria 49 dias ou 7 semanas depois da festa das primícias. Era uma festa que tinha por objetivo agradecer a Deus pela colheita da cevada e dedicar a Deus a próxima colheita do trigo. A festa de Pentecostes é para nós relacionada à descida do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A sexta festa é a festa das trombetas. Ela ocorria no primeiro dia do mês de Tisri, que mais ou menos representa os meses de setembro e outubro no nosso calendário. Ela era celebrada com toques de corneta. Ainda hoje, os judeus celebram essa festa, eles chamam de Rosh Hashanah, que comemora para eles o primeiro dia do ano do calendário judaico. Essa festa aponta profeticamente para o ajuntamento dos crentes ao toque da trombeta para a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sétima festa é o chamado Dia da Expiação ou Dia do Perdão, os judeus chamam de Yom Kippur. Ela ocorria no 10º dia do mês de Tisri. Esse era o único dia do ano, como eu falei na aula anterior, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ele oferecia um novilho em sacrifício por seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Nesse dia, 2 bodes eram levados à cerimônia. Um era imolado, era sacrificado e queimado. O segundo bode, chamado de bode expiatório, o sumo sacerdote impunha a sua mão sobre ele e esse ato representava que todo o pecado do povo estava sendo transferido para esse bode expiatório. Ele era então levado ao deserto, carregando toda a culpa do povo que havia sido lançado sobre ele pelo sumo sacerdote. Ambos os bodes, tanto o bode que foi sacrificado e o bode expiatório que foi levado
com todo o peso da culpa dos israelitas ao deserto, eram tipos de Cristo, que foi sacrificado na cruz e morreu fora da porta da cidade, como diz capítulo 13 de Hebreus, versículo 12. Diz o seguinte: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Assim como esse bode expiatório era levado para um lugar muito remoto, carregando toda a culpa do povo para fora do arraial, Jesus também morreu, levando toda a nossa culpa fora da cidade, no monte chamado Calvário. Por fim, a última festa, a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como festa das cabanas. Ela era celebrada no dia 15 do mês de Tisri, com duração de 7 dias. Enquanto os hebreus celebravam essa festa, eles habitavam em tendas. Durante toda aquela semana, eles habitavam em tendas feitas de ramos para relembrar o cuidado e a proteção de Deus durante aqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto. Essa festa tipifica a paz e a prosperidade do milênio, quando Jesus virá para habitar, para tabernacular entre nós. Interessante que essa é a única festa que ela é encontrada nos livros proféticos como uma festa que continuará a ser celebrada no futuro. O livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: então os sobreviventes de todas as nações subirão, ano após ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, a festa de tabernáculos. Cristo, ele está em todo o livro de Levítico, como nós podemos ver ao longo dessas duas aulas. O próprio tabernáculo é um tipo de Cristo, e os sacrifícios, as festas, os utensílios do tabernáculo também apontam maravilhosamente para Jesus. Tudo que havia no tabernáculo projetava-se para Jesus. O candelabro, a menorá, nos mostra que ele é a luz do mundo. A mesa dos pães da preposição nos indica que ele é o pão da vida. A bacia de bronze demonstra que é ele que nos purifica. O altar do holocausto nos aponta para a cruz. E o altar de incenso nos remete para Jesus como nosso intercessor. Mais do que tudo isso, Jesus também é tipificado pelo serviço do sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. No dia da expiação, como nós vimos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e usava sangue para cobrir os pecados de todo o povo. Da mesma maneira, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o grande sumo sacerdote no céu. No altar da purificação do tabernáculo celestial, ele se ofereceu como cumprimento definitivo de todos os sacrifícios de animais. A partir da sua morte na cruz do Calvário, nenhum animal, nenhum sacrifício precisava mais ser feito, porque ele fez um único sacrifício, suficiente para nos livrar de todo o pecado de uma vez por todas. Antes da morte de Cristo, o pecador não podia se aproximar de Deus. Somente o sumo sacerdote, como nós vimos, podia fazê-lo e interceder pelo pecador. Na cruz, Jesus possibilitou que eu e você tenhamos novamente acesso direto a Deus. Voltando ao contexto histórico do livro, depois de 11 meses acampados ao pé do Monte Sinai, onde Deus se revelou ao povo, lhe entregou as suas leis,
os israelitas iriam recomeçar sua longa jornada pelo deserto. Essa jornada, repleta de rebeliões do povo e milagres de Deus, é o principal assunto do livro de Números, que nós estudaremos na próxima aula. Espero vocês!